Supremo Tribunal Federal publica o acórdão do julgamento que condenou Jair Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe. O documento tem mais de 2.000 páginas e a publicação abre o prazo para a apresentação dos recursos. Ontem, depois do julgamento do chamado Núcleo 4, o ministro Luiz Fux pediu para mudar de turma no Supremo Tribunal Federal. Ele pediu a transferência após mais um voto divergente nas ações sobre a tentativa de golpe. Nessa terça-feira, a primeira turma do Supremo condenou os 7 réus do grupo que espalhava fake news. E a relação de Luiz Fux com os colegas teria ficado insustentável. Vamos lá com Rafael Procópio ao vivo. Bom dia para você, Rafael. Oi, pessoal, bom dia a vocês, bom dia a todos que estão nos acompanhando, começando por essa questão envolvendo esse acórdão aí, e com isso as defesas de Jair Bolsonaro e dos outros 7 condenados pela tentativa de golpe de Estado, do chamado Núcleo 1 da denúncia e da Procuradoria-Geral da República, têm agora 5 dias para apresentarem os últimos recursos sobre essa condenação, acórdão publicado nesta quarta-feira, com a formalização dos votos dos ministros. Depois da apresentação desses recursos, não há um prazo para análise. O ministro, o relator Alexandre de Moraes, pode avaliar individualmente alguns pedidos ou submeter o caso ao colegiado. Também pode requerer que a PGR se manifeste antes de levar o caso a julgamento, ou seja, a prisão do ex-presidente ou de qualquer um dos outros réus não será imediata. O STF precisa analisar os recursos antes do cumprimento das penas e no Supremo há a expectativa de que os eventuais recursos sejam analisados até o final de 2025. Segundo o julgamento aí da primeira turma, Jair Bolsonaro e o chamado Núcleo 1 da denúncia da PGR cometeram 5 crimes, aqueles que a gente vem trazendo aqui já há um tempo na nossa programação, que englobam tentativas de golpe de Estado e também associação criminosa. E ontem a gente, como a Sheila falou, acompanhamos aí o julgamento do Núcleo 4 da denúncia da PGR e também houve maioria pela condenação, o 4-1 dentro da primeira turma. Além disso tudo, o ministro Luiz Fux decidiu fazer esse pedido de troca de turma, aproveitando essa vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, ex-ministro, ex-presidente e que pediu aposentadoria neste mês de outubro. Barroso fazia parte da segunda turma e o pedido de Fux já foi protocolado ao novo presidente Edson Fachin. Inclusive, a gente vai trazer um trechinho dessa sessão de ontem. Fux voltou em determinado momento a defender as divergências recentes nesses julgamentos e fez menção mais uma vez a possíveis excessos durante a tramitação do caso por emoção ao tentar resolver os processos contra a democracia desde 2023. Vamos ouvir. Por vezes, em momentos de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos e pela urgência em oferecer uma resposta rápida que contenha instabilidade político-social. Nessas horas, a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Mas o tempo, esse hábito silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais íntimos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidos pelas melhores intenções, redundaram em injustiça, no meu modo de ver, e com a devida vênia e respeito a todos os votos dos eminentes pares e a manifestação de Sua Excelência, o Ministério Público. Ele fala, né, das brumas da paixão e do tempo, este sábio, como se 20 anos tivessem se passado. Como se ele tivesse tido muitos anos para refletir sobre as mudanças na sociedade, sobre quem ele era naquela época, sobre o jovem Fux, né? O jovem Fux que tinha um entendimento completamente diferente desse sábio Fux de 2020. Cara, faz 2 semanas, foi anteontem. Confira comigo no replay a trajetória errática de Luiz Fux no julgamento do golpe de Estado no Brasil. Esse julgamento começou com mais de 600 bagrinhos, daqueles pobres coitados lá, né, sendo duramente condenados por Luiz Fux. Houve golpe de Estado e estes senhores e senhoras pagarão pelo que fizeram. Rapaz, vem aí os tubarões, vem aí os generais, vem aí um ex-presidente da República. Imagine como será duro, Luiz Fux, esse juiz duríssimo que se recusa a soltar, para não dar mau exemplo, pessoas que roubam chocolates em mercados, pessoas que estão com fome. Não se pode abrir determinadas portas, diz Fux. Imagine o que fará contra quem tentou o crime dos crimes contra o Estado brasileiro, cara. Golpe de Estado. E aí, obviamente, eu tô sendo sarcástico aqui, porque Luiz Fux, na hora, foi lá e recuou, absolveu todo mundo,
Disse, portanto, que não houve tentativa de golpe de Estado, mas ainda assim condenou o mordomo. Eu nunca tinha visto isso acontecer na vida real, o mordomo ser condenado. Porque ajudante de ordens nada mais é do que um mordomo da vida real, da vida externa. O mordomo serve a pessoa na sua casa, o ajudante de ordens é aquele cara que faz tudo pra você na vida. Vai lá e desamarra minha carteira de motorista que tá vencida, vai lá e carrega minha mala, vai lá e pega meu carro no estacionamento. É o cara que desamarra as coisas pra você. Ele foi lá e disse, não houve golpe de Estado, mas o que quer que tenha havido aqui foi culpa do Mauro Cid. Num voto de 14 horas em que ele proibiu os colegas de oferecerem apartes, porque, obviamente, esses apartes apontariam essa óbvia contradição no fato de Luiz Fux ter condenado 600 pessoas por tentativa de golpe de Estado e 2 semanas depois ter dito que golpe de Estado não houve. Mas houve um culpado do golpe de Estado que não aconteceu, da tentativa, que era Mauro Cid. Né? Empilhavam-se as contradições. E agora vem Luiz Fux dizer que no calor do momento, como é que é o termo que ele usou? A comoção nacional fez com que ele cometesse o erro de condenar aquelas 600 pessoas. Ora, Luiz Fux é um juiz de carreira. Ele já julgava casos no STJ antes de sua indicação ao Supremo Tribunal Federal por Dilma Rousseff. Ele deveria saber que nenhuma comoção nacional deveria mudar 1 milímetro no pensamento de um juiz, que dirá de um ministro do STF. Ou seja, o que Luiz Fux está confessando aqui é que ele é um juiz que se dobra a momentos de comoção. E se ele próprio está confessando que um dia desses, este Fux, que não é aquele jovem Fux idealista e tolo, é o mesmo de 2025, dobrou-se a pressão de uma comoção, por que não estará se dobrando agora a uma comoção de natureza diferente? É uma pergunta difícil de ser respondida. O Procópio, e aí ele pediu para que mude de turma, né? Saia da turma em que está agora, em que não há mais clima para, aparentemente, na relação entre ele e os demais ministros, e vá para aquela outra turma, onde eventualmente poderia até formar uma maioria, junto com o Cássio Marques e o André Mendonça. Depois daquele Exatamente. Sacode do Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes também fez uma crítica bem pesada, né, com relação a esse voto. Bom, e ontem o Pediu ministro... para trocar de classe na escola. Exatamente. Trocou de classe não na quero escola. mais não aqui em estou me KB. dando bem com E essa... Pode. Porque agora tem o Luiz Roberto Barroso, né, anunciou a aposentadoria, Isso. então essa vaga será aberta na segunda turma e aí ele pode fazer essa troca. Né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes questionou as ações do PL nas eleições de 2022. As urnas que você mesmo imputa como fraudulentas só fossem anulados votos dessas urnas no segundo turno. E não no primeiro turno, onde o Partido Liberal ele elegeu 99 deputados e vários governadores. Se as urnas fossem anuladas, o Partido Liberal perderia mais da metade dos deputados. E aí a má-fé, a litigância de má-fé foi comprovada porque se recusaram a ditar. Ou seja, eles não queriam que fosse anulado eventuais urnas com problemas. Eles queriam que fosse anulado somente os votos do segundo turno num candidato que venceu a eleição. Mas os votos nos candidatos do próprio PL deveriam permanecer. Eu digo isso realmente com dor no coração, mas uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral recebeu. Aqui se refere a Alexandre de Moraes a outra decisão, né? Nesse mesmo julgamento em que o Supremo decidiu reabrir, a pedido da PF, inclusive as investigações contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que teria agido para financiar e questionar a integridade das urnas eletrônicas na disputa de 2022. O Procópio, ele pode responder por organização criminosa e também tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né?
Exatamente, essas proposições aí vieram do ministro relator Alexandre de Moraes e justamente nesse julgamento também um 4-1 sobre toda essa questão, pedindo a reabertura da investigação como um todo sobre o envolvimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre toda essa possível participação dentro dessa trama golpista. Com isso, a investigação vai ser retomada para apurar toda a participação do atual líder do PL dentro do caso. A gente lembra que Valdemar foi um dos investigados pela Polícia Federal naquele extenso relatório que demorou aí cerca de 2 anos para ser produzido pela Polícia Federal, mas na hora da denúncia da Procuradoria-Geral da República não houve nenhuma denúncia contra ele. Inicialmente, a gente lembra, eram 37 denunciados, acabaram virando 34 e o líder do PL não estava entre esses nomes. A sugestão da inclusão de Valdemar veio justamente na análise da Corte sobre um dos acusados deste núcleo 4, que a gente acompanhou ontem, que é o Carlos César Rocha, ex-presidente do Instituto Voto Legal. Ele foi contratado pelo PL para fazer um estudo que baseou a ação do partido contra as urnas eletrônicas, em toda aquela questão que, inclusive, terminou com aquela multa de 22 milhões. E que, segundo as investigações, foram usadas informações falsas de maneira proposital para isto. Então, mesmo que a gente esteja chegando perto aí do final do julgamento de toda essa tratativa golpista, são 6 núcleos, 5 núcleos, essa nova parte da investigação agora também pode envolver o atual presidente do Partido Liberal. Muito bem, valeu, Procópio.